terças-feirenses, direito do consumidor, professor Juliano. Estamos aqui, à minha esquerda está projetada a aula de número 7, embora eu tenha chamado aí vício e defeito dos produtos, na verdade a aula 7 ela se destina um pouco mais aqui para a questão do vício de produto, vício da prestação de serviço e mais algumas questões ali pertinentes na sequência da disciplina, cumprindo a ementa e cumprindo o programa, como assim me comprometi com vocês no primeiro dia de aula. Eu gosto de trabalhar com o Código de Defesa do Consumidor em mãos, que eu me sinto um pouco mais confortável, um pouco mais seguro. Você, se puder pegar a legislação, eu agradeço. Se você não puder pegar a legislação, vá me acompanhando aí com um slidezinho aí do lado que agora eu consigo projetar, que eu acho que facilita a nossa vida. Então, nossa conversa hoje vai ser responsabilidade do vício do produto e responsabilidade do vício do serviço. Então, a partir desse momento, penso eu que, se tudo correr bem, nós vamos conversar do artigo 18 ao artigo 25. Na verdade, se não for todos esses artigos hoje, não fique tranquilos. É que esse amontoado de artigos fazem parte da mesma sessão. Então, mais ou menos no decorrer aqui da nossa conversa, vou tentar pautar a nossa aula aqui em torno dos 60 minutos, para que não fique muito cansativo para vocês, mas se a gente precisar estender uns minutinhos para terminar, assim a gente vai fazer. Então, a partir deste momento, o legislador, pensando aqui em Código de Defesa do Consumidor, deixa eu recapitular para vocês aqui um pouquinho. No começo lá da nossa aula, 2 semanas atrás, a gente falou sobre conceito de consumidor, conceito de fornecedor, conceito de produto, conceito de serviço. Depois disso, a gente conversou sobre defeito, né, que é o mais gravoso ali dos produtos, que era o artigo 12, e dos serviços, do artigo 14. Hoje a gente está adiantando, nós estamos andando um pouquinho, dando um passo à frente, nós vamos conversar sobre vício, vamos começar com o produto, mas depois vem ali da prestação de serviços e vícios de quantidade, vícios de qualidade, uma parte que talvez não seja uma parte tão ilustrativa aqui do CDC, mas é uma parte que assim, o nosso cotidiano tem bastante a ver com isso. Então, escute aqui comigo, preste atenção, dialogue comigo, que a gente resolve isso aqui com 60 minutos com muita tranquilidade. Então, neste tópico, eu gostaria que vocês anotassem aí que o legislador se preocupou com o quê? Com o prejuízo financeiro do consumidor. Então, retomando, na aula passada nós conversamos sobre defeito, e quando a gente está falando em defeito, nós estamos falando de uma coisa super mais grave, estão lembrados? Atinge a integridade física ou psicológica do consumidor, esse é o defeito. O vício é o mais simplório, é aquilo que não extrapola o produto ou a prestação de serviço, que é o que a gente está conversando hoje. Então, a partir dessa conversa, a partir aqui do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, o legislador se preocupou com o quê? Com o bolso, com o prejuízo financeiro do consumidor. É importante vocês terem essa ciência, por quê? Porque quando a gente vai falar em dano moral, então o dano moral está voltado mais aos artigos 12 e 14, concorda? Porque para eu ter um sofrimento, para eu ter uma indenização, eu tenho que ter sido lesado aqui no meu psique, no meu psicológico. Então o dano moral, ele fica entre o artigo 12 e o artigo 14. Agora, aqui, nós vamos conversar sobre aquelas questões de prejuízo de ordem material. Quando você compra aqui um produto, e o produto ele está viciado, e você compra a caneta que não escreve muito bem. Então, é um prejuízo de ordem financeira. Você vai ter que comprar outra caneta, vai ter uma série de situações que a gente vai conversar, eu vou ilustrar aqui ao longo da aula para vocês. Então, a nossa aula hoje começa no artigo 18. Aí você vai dizer, nossa, Juliano, quando eu vejo um slide com... Não vou nem contar, porque senão vou passar vergonha, mas deve ter aí umas 7, 8, umas 12 linhas, né? Você pode estar pensando, eu não vou ler. Fica tranquilo, não é para ler. Essa aí é a projeção do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Então, se você não está com a sua legislação em mãos, anote aí, né, faça a referência, que o que eu vou falar agora, onde nós estamos começando a aula 7, é no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. E peço licença, peço venha aqui para vocês, para eu poder comentar, para eu poder fazer a leitura, pelo menos ali das 3 primeiras linhas ali do artigo 18, que ele diz assim, ó,
os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis. Então, quando a gente está falando de um bem durável, o Código de Defesa do Consumidor ele se refere que é um bem que não se esgota no primeiro uso. Então, comprei um livro, né, ainda que o livro possa estar desatualizado, mas ele não se esgotou na primeira vez que eu abri ele. Então, para o Código de Defesa do Consumidor, a natureza desse produto é o que vai dizer se ele é durável ou não. Um livro você compra para durar mais do que a primeira, como dizia minha velha avó, eu não vou falar abrida de capa, não. Quando você faz a abertura da capa, né? Então, esse é um bem durável. Professor, o que é um bem não durável? Um bem não durável, eu poderia dar exemplo para vocês das nossas aulas presenciais. Nossa, por que é um bem não durável? Porque ela ia se esgotando conforme ela ia passando. E ao final, se você tivesse aproveitado a nossa conversa, você tinha tirado proveito dessa prestação de serviço. Se você não tivesse tirado proveito, infelizmente a aula já tinha acabado. É um pouquinho diferente dessa nossa aula online, porque como a aula online ela é gravada, então você consegue rever. Então fica salvo toda essa nossa conversa. Então isso aqui deixa de ser uma prestação de serviço não durável e passa a ser uma prestação de serviço durável, porque enquanto você tiver ali acesso ao Moodle, ou eu não sei como é que aparece ali, se você consegue baixar essas aulas no seu HD, se você fizer isso, enquanto você não perder o seu HD, você terá acesso a essa nossa aula. Aí eu coloquei ali, ó, em negrito, respondem solidariamente. O que é solidariedade dentro do direito? Alguém poderia se arriscar em me ajudar a explicar? Solidariedade é quando nós chamamos mais pessoas, no caso aqui fornecedores, a responderem. Então, volta ali ao comecinho aí do artigo, aos fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis, respondem solidariamente. Então, todos aqueles que participaram da cadeia de consumo. Então, se eu comprei um livro aqui, o livro veio né, não é defeito, defeito é mais grave, veio com vício, eu posso responsabilizar o autor, a editora, a livraria, quiçá, se eu souber, dependendo do problema, até a própria transportadora. Então, fique cuidado aqui, que é bem simples esse raciocínio, mas você precisa ouvir aqui pelo menos uma vez. Pelos vícios de qualidade ou quantidade. Então, se eu fosse você, eu anotava aí no seu caderno que o artigo 18 ele faz referência aos vícios de qualidade e quantidade, e daí segue, olha lá, aquele monte de palavreado, né, que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, a que se destinam, ou, ó, lembra que eu falei da questão financeira? Ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do seu recipiente, embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes da sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Então, só mais uma coisa para eu explicar aqui com referência ao artigo 18. Vocês ouviram aí a minha leitura, que ao final ali na segunda linha de baixo para cima está escrito assim, ó, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza. Se vocês assistem o Jornal do Meio-Dia, vira e mexe, o Procon está fazendo confusão aí com os donos de mercado, com os donos de açougue, com os frigoríficos, em razão da quantidade de gelo, ou seja, da quantidade de água que é encontrada ali nos frangos, né? Por que isso? Porque quando você compra o frango lá, o que vem na bandejinha por peso, você está pagando o gelo também. Então, é possível, sim, um determinado percentual de gelo, infelizmente, é aceitável. Tá dentro da questão ali decorrentes da sua natureza. Eu não consigo vender para você frango sem estar congelado, gente, né? Porque o frigorífico não é aqui do lado da minha casa, então isso tem que vir de uma outra região, então tem que ser congelado. Então, por isso que o legislador tomou cuidado e escreveu para você assim, ó, decorrente da sua própria natureza. Agora, uma coisa é eu pagar 5, 10% de gelo no quilo do frango, outra coisa é eu pagar 30, 40, 50%. Entendem? Então, aquilo que passa daquilo que a gente entende, eu digo assim, a legislação, o judiciário, o tribunal, né, o PROCON,
Aquilo que a gente que passa da normalidade, então, passa a ser o quê? Um vício de um determinado produto. Olha só que imagem bonita, hein? Quem tem celular, eu ia falar assim, eu, graças a Deus, nunca passei por isso, até olhei para o meu para ver se estava aqui do lado, né? Eu sou uma pessoa cuidadosa, eu nunca quebrei a tela do meu celular, nem a tela do meu relógio, nem a tela do meu tablet, nem do meu notebook. Mas o meu sócio lá do escritório, ele já quebrou todas essas telas que eu acabei de nominar, inclusive algumas mais do que uma vez. Então, quando você tem um produto que tem aí a gente já vem na língua para falar o quê? Defeito. Não é defeito. Defeito para o consumidor, defeito aqui para a minha disciplina, aquele que é mais, aquela situação mais gravosa, estão lembrados? Então, quando um produto tem um problema aqui, uma disparidade, nós estamos falando do vício. E aí, ó, eu faço uma referência para você lembrar, olha o que eu estou falando, ó, diferentemente do artigo 12, lembra do artigo 12? O artigo 12 é aquele que falava de defeito do produto. Então, lá no defeito do produto, se você estiver com seu caderno aí anotando, você vai ver que lá existia a questão dos fornecedores, olha, excluindo a questão do comerciante. Por que lá excluía a questão do comerciante? Porque o comerciante, ele havia aquelas excludentes para ele explicar que não era a responsabilidade dele, né? Aqui nós não vamos ter exceção. Aqui nós vamos colocar todo mundo como solidários, todo mundo aqui para responder na nossa reclamação, na nossa demanda. Juliano, me dê um exemplo, que senão eu não entendo. Então, vamos lá, vamos pegar um produto. Você comprou um celular, vamos pegar até uma marca diferente do que eu conheço. Vamos pegar um celular da marca LG. Acho que existe, né? Então, se eu comprei um celular da marca LG, eu comprei, vamos colocar em uma loja, comprei na loja Americanas física, vai ficar mais fácil a conversa, né? Física não, virtual. Comprei na loja virtual, chegou na minha casa, então eu estou lá com o celular, e o celular ele não fala, ele não funciona. Então, eu ou você, como consumidores, poderemos acionar toda a cadeia do produto. Como assim toda a cadeia do produto? Você poderá entrar contra as lojas americanas, veja, ela não é o fabricante, né? O fabricante é a LG, poderá entrar contra a LG. Se esse celular tiver passado, de repente, por uma assistência técnica aqui em Maringá, autorizada, né? Você pode colocar ela também. Nossa, Juliano, então eu posso colocar um monte de pessoas aqui para responder a minha reclamação? Você pode. É isso que o artigo 18 está trazendo para vocês. Quando ele traz a expressão fornecedores, ele está trazendo uma alusão ao gênero, ou seja, quanto mais ou quanto maior o número de fornecedores que eu puder chamar aqui para responder, para resolver o problema aqui do consumidor, é essa que é a intenção do legislador. Então, façam essa anotação que com relação ao artigo 12, a gente não colocava o comerciante. Juliana, eu esqueci onde é que o comerciante estava. No artigo da frente, gente, no artigo 13, né? Espero que estejam anotando, senão anotem aí. Mas nossa conversa hoje é sobre o artigo 18. Olha que bonitinho o rapazinho do lado que coloquei para vocês verem. Assim, o consumidor, por exemplo, poderá reclamar de um vício de uma TV que não liga perante o comerciante, sem precisar dirigir-se quem? Ao fabricante. Então, naquele exemplo lá do celular, se eu quisesse entrar somente contra as lojas americanas, que é o fornecedor que é dela que eu comprei, eu posso? Eu posso. Mas a loja americana não fabricou, Juliano. Não tem importância. Lembrem-se que o nosso Código de Defesa, ele quer proteger quem? O consumidor. Nossa, mas você vai ferrar lojas americanas? Eu não estou ferrando as lojas americanas. A loja americanas é uma pessoa jurídica, ela tem condições de depois buscar junto à parceira dela lá, LG, e verificar qual é o problema aí do seu celular. Você é consumidor, eu tenho que proteger você, eu tenho que trazer o máximo de proteção para você, porque você é a parte, ó, como é que tá a balança aqui? Você é a parte mais vulnerável dessa relação, chamada relação de consumo. Então, até aqui é tranquilo. E aí,
Essa pergunta que está à minha esquerda, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não vou nem ousar a repetir ou tentar fazer essa pergunta para vocês para ver aqui as respostas, porque, infelizmente ou felizmente, né, as respostas de vocês serão do senso comum. Olha o que eu estou te perguntando. Podemos, veja, estou me incluindo aqui, podemos exigir a troca imediata num produto viciado? Então, deixa eu pegar meu celular. Eu comprei aqui o celular, né? Ó, tá até nas redes sociais. Comprei o celular e o celular, ele não funciona. Né? Acabei de sair, esse aqui mesmo foi mais ou menos isso. Ele não me deu problema, graças a Deus, mas em novembro, quando eu resolvi comprar o celular, eu não queria esperar. Eu queria entrar na loja e sair com o celular falando. Então, eu fui lá no Catuaí, deixa eu lembrar onde que eu comprei na loja da minha operadora, que me deu um descontinho ali no valor do aparelho. Entrei lá e eu queria, na verdade, eu queria um celular que tivesse memória maior, mas queria ele na cor preta. Não tinha. Na verdade, eu queria branco, não tinha. Só existia preto e com 64 GB. Eu não tinha o que discutir. Eu queria sair de lá com o aparelho em mãos, comprei o aparelho. Digamos que eu saindo lá da loja, o celular saiu funcionando, que foi, né? A moça configurou para mim bonitinho. Peguei meu carro e vim embora. Cheguei aqui em casa, o celular parou de funcionar. Aí eu faço essa pergunta para vocês. Posso exigir a troca imediata do produto viciado que eu já acabei de comprar? Eu nem liguei para ninguém, nem fiz a primeira selfie com ele. Posso voltar lá no Catuaí e falar para a moça lá da minha operadora, acho que é Claro, olha, acabei de comprar, né, custou um dinheirão isso aqui, né, não importa que eu estou pagando em 10 vezes, o meu cartão passou, então é meu. Posso pedir para ela trocar imediatamente o meu celular? Essa é a pergunta da prova, hein? Posso ou não? Ninguém falou nada? Tá todo mundo, ninguém está online? Deixa eu ver se o meu microfone tá funcionando. Hello? Posso? Olha! Que coisa! Todo mundo acha que pode. Ó, eu não posso, gente. Meu Deus do céu, vocês estão vendo por que eu disse para vocês que era importante vocês assistirem minha aula? Então vamos lá. Olha uma chargezinha, vou explicar, claro. Olha uma chargezinha, né? Aqui no Brasil o pessoal não gosta muito de charge, mas em outros países elas são bem evidentes na regionalística. Produtos sem direito à troca. Olha só que coisa. Olha essa outra, então. Infelizmente, não trocamos mercadoria com defeito. Ah, é? Aí veja lá que o menininho vai postar no Facebook. Aí o cara fala, mas como o senhor é um cliente especial, nós vamos trocar sim. Aí você já deve estar pensando assim, mas espera lá, Juliana, eu não entendi a sua colocação. Então, eu vou retomar para que você possa entender o que a lei fala e o que acaba acontecendo na prática. Então, minha pergunta era, contei essa história aqui que eu comprei o celular, acho que era até... Era verdade, eu comprei mesmo no passado. E saí com ele, realmente, eu não queria esperar, não queria comprar pela internet. Pela internet saía até um pouquinho mais barato, mas eu ia viajar, eu queria levar um celular novo, por causa da memória. Então, veja bem, saí com o celular, então comprei o produto deu um vício, não é defeito, hein? Vício, porque vício é aquele que não extrapola o produto, né? Então, é um problema comum. Então, posso exigir a troca imediata, a substituição imediata do produto? Então, no meu caso, voltar lá no Catuaí, bater o pé lá na Claro e falar, eu quero um celular novo. Vejam, deixa eu explicar o que a lei fala, depois a gente vai conversar sobre o que acontece na prática. O que a lei fala? A lei fala que eu não posso exigir a substituição do produto imediatamente. Por que eu não posso exigir a troca do produto imediatamente? Porque, primeiramente, eu vou até voltar ao slide antes de fazer a próxima pergunta, porque esse código ele foi feito para proteger o consumidor. Vocês, é uma geração talvez mais nova do que a minha, então vocês já nasceram com o direito do consumidor, então vocês já acham normal a possibilidade de trocar o produto. Viram que quase não, todo mundo me respondeu que podia exigir a troca imediata do produto, e eu disse que não. Mas por que eu disse que não? Antes, gente, antes de existir o CDC aqui no Brasil, não havia possibilidade de trocar nada. Por que não havia possibilidade de trocar nada? Nós não tínhamos lei que protegesse o consumidor.
Então, todas as vezes que o produto, né, serviço menos ainda, né, mas vamos falar de produto, toda vez que uma geladeira, uma máquina de lavar roupa apresentasse um problema, era entendido que, isso é problema do consumidor, culpa dele, ele que não viu isso direito, é mau uso. Veja, nós tínhamos uma série de situações que o código veio aqui e veio proteger. Por que ele veio proteger? Mas, Juliana, você está falando que eu não posso trocar imediatamente, você está falando que isso é proteção? Então, pera lá. Eu estou vindo para uma lei que antes eu não tinha direito nenhum. E agora eu tenho direito. Veja, só que eu estou te contando que o seu primeiro direito não é a troca do produto. O seu primeiro direito, que daí vem aquele vai de encontro de. Por que vai de encontro de? Porque está cada um indo contra o outro, então vai de encontro, né, vai contrário ao direito do fornecedor, que seria o quê? Pera lá, não é porque você acabou de comprar o produto e o produto tem um vício, que eu sou obrigado a substituir na hora esse produto para você. Como assim? Nós estamos pegando um celular, que talvez você ache que seja de um valor menor. Vamos pegar um produto mais caro, carro. Não sei quanto custa hoje um carro popular, mas deve ser na faixa do que? 40, né? 45, 50 mil reais, um carro popular. Você já imaginou você comprando... Isso aconteceu comigo o ano passado, né? Março de 2020, março de 2019. Troquei de carro, não era um popular, mesma coisa. O que acontece? O meu carro parou de funcionar na primeira semana, meu carro ainda estava sem placa, acabou a bateria. E aí? Se eu fosse seguir as respostas de vocês, eu deveria poder trocar o carro, concorda? Mas seu carro é novo, meu carro tinha tinha 200, 300 quilômetros e o carro parou de funcionar. E o que é que eu digo? Pior, eu não estava nem em Maringá, estava lá na cidade dos meus pais. Maior vergonha, parei no posto para encher o tanque. Veja, a primeira vez que eu ia encher o tanque do carro. Desliguei, mandei completar. E depois? Quase que eu tive que empurrar. Não deu para empurrar porque o carro era automático. Teve que abrir o capô, ainda bem que meu irmão estava por lá, né? E pegou lá um outro carro, postou perto, tinha o carro, eu não tinha, óbvio, mas ele tinha o cabo lá para fazer a ligação direta, que tem aquele nome de entretenimento para criança, né? Chupeta. E daí o carro funcionou, eu vim embora. Veja, eu nem desliguei, nem parei mais na casa da minha mãe. Eu poderia exigir a substituição do carro? Não, gente. Por que não? Mas é porque é um carro. Não, o Código de Defesa do Consumidor trata todos os produtos de maneira igual. Não importa que você comprou uma caneta ou comprou um carro de 50, sei lá, de 100, não importa o valor do carro. É um produto. Então, a primeira coisa que é lhe dado como direito ou como obrigação, depende do lado que você esteja observando, talvez você esteja pensando isso porque você já estava pensando assim, mas pera lá, né? Eu sou consumidor, cadê a proteção que o Juliano fica todo o tempo falando? Eu estou lhe dizendo que, com relação a produtos, o seu primeiro direito é o direito de enviar esse produto para assistência técnica. Se você não gostar da colocação dessa forma, vamos fazer ela ao inverso. Como assim ao inverso? Obviamente, lembra que eu disse no comecinho da aula que essa parte do CDC está preocupada com o seu prejuízo financeiro. Então, veja, você não vai ficar no prejuízo, você não vai ficar com um produto que não funciona, você não vai ficar com o celular que você não funciona. Mas eu, como fornecedor, né, também tenho que ter direitos mínimos. E meu primeiro direito é resolver aí o probleminha que esse produto possa estar apresentando. Imaginem vocês, né, vamos pegar um carro de 50 mil, né, faz de conta que eu acabei de comprar esse carro e acaba, né, parou de funcionar como aconteceu lá com o meu. Já imaginou se tivesse que trocar o carro? Se eu devolvesse aquele carro para pegar outro, aquele carro não era mais 0 quilômetro? Como não? Eu já devolvi várias coisas. Então, cuidado com isso, porque todo mundo conhece uma história de um vizinho, de um parente, de alguém que teve um problema com o carro e entrou na justiça e depois pegou um carro novo, alguma coisa nesse sentido. Não confundam acordo com direito. Eu também. Se der tempo aqui, depois eu conto uma história para vocês, que lá em 2011, eu tive que entrar com uma ação contra a Honda, eu devolvi um Honda Civic usado, né, já era meu, já tinha bastante não, né, tinha uma certa quilometragem, e entrei com a ação, e eles fizeram um acordo comigo e me entregaram um carro
novinho, né? Quando eu digo me entregaram um carro novinho, meu carro, essa ação foi em 2011, meu carro era acho que era 2010, 2009, 9, 10, era o carro, tinha um ano e pouco, entendeu? Mas tinha um problema bem sério, não era um problema no carro em si, o problema foi na venda. Esse carro eu comprei, na época eu comprei ele seminovo aqui aqui não, lá na concessionária em Londrina, que até fechou, chamava Caiuás. Veja, eu sou advogado, já era advogado, ainda falei lá pro menino na hora, lá pro vendedor, olha, né, esse carro não tem nenhum problema não, porque assim, na época esse carro tava, não lembro, era 5, 10 mil, que era bastante dinheiro, né, veja, na época um carro daquele custava, estava olhando aqui em Maringá, usado por 60 e pouco, zero era 80 e pouco, ele me vendeu aquele por 50 e pouco. Mas esse carro tem problema? Não, não tem problema nenhum, o carro é excelente, tal, o único dono. Eu falei, mas estranho, por que está mais barato? Não, é porque esse carro aqui a pessoa comprou um novo, tal. Bem, fechei o negócio, peguei o carro em Londrina e vim aqui na concessionária em Maringá. O vendedor falou, ih, esse carro aqui, ixi, nós que mandamos esse carro para Londrina, esse carro já foi batido. Eu falei, ah, já foi batido? Ah, então tá bom, pode deixar. Devolvi o carro, gente, não tô brincando. Fui lá, deixei o carro, e fui embora. Falei, ó, tô deixando o carro aqui com a chave e problema é de vocês, eu não vou ficar com esse carro. E daí, para eles contornarem o assunto aí, o problema comigo, na época, no mesmo dia eles me deram, não era um test drive, mas era um carro novinho, né? O carro tinha 400 quilômetros. E eu fiquei com aquele Civic, andando para cima e para baixo, achando que era meu. Mas não era, evidentemente, né? Eles gastaram quase um mês para conseguir resolver a situação. E qual foi a situação? Fazer um acordo. Então, eles me venderam um carro novo, bem mais barato, tipo assim, tive que tirar quase nada do bolso e recolheram meu carro lá usado para resolver o meu problema. Então, vejam, eu não estou dizendo para vocês que isso foi feito porque a lei mandou. A lei manda primeiro você passar o produto pela assistência técnica. Mas deixa eu avançar aqui um pouquinho nos slides, que daí a gente vai... Toda a nossa conversa hoje vai ser sobre isso. Então, né, eu tenho certeza que vocês devem estarem loucos aí para perguntar alguma coisa, mas pode ir me perguntando que eu vou te explicando. Qual é o prazo para resolver esses vícios? Vícios, esses problemas, né? Então, se eu pegar aqui o celular que não funciona, sai lá do Catuai com o celular que não funciona, qual o prazo que o fornecedor tem para resolver isso aí para mim? Então, essa é a minha pergunta e que eu vou começar a te responder. Gostaria muito que você anotasse. Então, aqui, que eu expliquei agora, que aquele bem que é um bem durável. O que é um bem durável? Ó, um celular, bem durável ou bem não durável? Bem durável, ele não acaba na primeira vez que eu estou usando ele. Então, é um bem durável. Qual é o prazo que o fornecedor tem? Ou, aliás, qual é o prazo a partir do momento, eu acabei de ver que o meu celular não liga. Qual é o prazo que eu tenho para ir lá contar para ele que o meu celular não funciona? Então, bens duráveis, consumidor, tem o prazo de 93 meses para ir reclamar. Deixa eu explicar o não durável, daí a gente já faz um bem bolado. Um produto não durável. Então, o que seria um produto não durável? Normalmente são aqueles produtos que a gente de consumo imediato, um suco, um refrigerante, né? Então, acabei de tomar um suco e vi que o suco faltava sei lá, comprei 1 litro e só tinha 800 ml. Qual é o prazo que eu tenho para reclamar desse vício do produto? Não é mais 90 dias, né? Porque eu já consumi. Então, o prazo é 30 dias. Então, eu gostaria muito que você anotasse assim no seu caderno. Prazos de reclamação do consumidor. 90 dias para bens duráveis, e eu gostaria que você anotasse entre parênteses. Bens duráveis são aqueles que não se acabam, são aqueles que não se esgotam no primeiro uso. Juliano, o seu conceito está muito simplório. Faça a análise do produto de acordo com a sua natureza. Pegue uma camiseta, bem durável ou durável. Você possa imaginar, não, mas uma camiseta não durável, né? Ela não é para durar a vida toda. Lembre que lá está escrito de acordo com a sua natureza. Evidentemente que uma camiseta não é um bem para durar a vida toda. Mas se eu comprar a camiseta e deixar ela guardada lá no meu guarda-roupa, quantos anos ela vai durar? A vida toda. Acreditem vocês ou não, encontrei ali, que eu estou arrumando minhas coisas para eu mudar daqui uns dias, né? Eu encontrei uma camiseta de quando de quando eu fazia o segundo grau, uma camiseta lá do ateliê de redação do Nailor. Sabe que ano foi? 1995.
Então, aquela camiseta tem 95, 2005, 2015, 25 anos. Então, vocês estão vendo? Então, não dá para levar em consideração esse tipo de coisa. Você tem que levar em consideração o quê? A natureza. Ah, mas uma camiseta é para acabar na primeira lavagem? Depende. Se você colocar muita que boa, ela vai manchar, vai derreter. Esses tempos eu fui lavar umas meias aqui em casa, eram meias brancas, e resolvi colocar alvejante. Deixei, esqueci o balde ali na lavanderia, ficou uns 4 dias. O que aconteceu com as minhas meias? Eram aquelas branquinhas da Lupo, sabe? Aquele símbolo lá, o Lzinho da Lupo, sumiu. Ficou meia sem marca. E adivinha que cor que elas ficaram? As que não derreteram ficaram amarelas. Então, tive que jogar tudo fora. Então, estão vendo como um bem de a natureza seria um bem durável, não acaba no primeiro uso. Então, quanto tempo eu teria para reclamar de uma meia? 90, de um defeito, né? A palavra errada não é defeito, um vício numa meia. 90 dias. Não é um momento, mas eu já vou falar porque está ali no slide. Ó. Tem outros 2 prazos. Comprei o celular não funciona. Cheguei em casa, fiquei pé da vida, né? Xinguei todo mundo, fui lá na loja, xinguei a moça, a vendedora, a gerente, e ela falou assim para mim: tem que mandar o celular para assistência técnica. Tá bom. Venho aqui, faço o contato e mando o celular para assistência técnica. Quanto tempo a assistência técnica pode ficar com o meu celular? Repeat. Mando o bendito do produto para assistência técnica autorizada. Por quanto tempo eu tenho que aguardar a boa vontade da solução desse problema? Vou fazer igual o telemarketing. Enquanto vocês não responderem, eu não avanço. 30 dias, gente. Exatamente, Lucas, parabéns. Devia ganhar 0 na média. Tô brincando, não posso dar nada para ninguém. Mas é isso mesmo. A assistência técnica tem um prazo de até 30 dias para resolver aí o seu problema. Eu não sei se vai ser a troca do produto, eu não sei se vai trocar uma pecinha, eu não sei o que vai acontecer. Então, de agora para frente, a gente vai começar a trabalhar mais essas situações concretas que vocês vão me perguntar várias coisas, tenho certeza. Antes de eu mudar o slide, tem mais um prazo, que não é agora, mas eu gosto já de conversar nesse momento, porque eu acho que é importante para você, como aluno. Prazo de desistência, escrito ali, 7 dias. Isso aí é o prazo de... Aqui no Brasil, não seria bem essa nomenclatura, mas eu vou falar e você vai entender. Seria o prazo de arrependimento. Não entendi, professor. No código, não vai estar escrito prazo de arrependimento e, doutrinariamente, tem uma divergência entre essa possibilidade de ser direito de arrependimento ou não. Na França, isso é pacificado. Lá existe o direito de arrependimento do consumidor, então ele pode desistir de compras presenciais ou online. Aqui no Brasil, nós temos o artigo 49, lá na frente nós vamos ver ele, que diz que nas compras efetuadas fora do estabelecimento empresarial, ó, como é que faz importante a disciplina lá de empresarial que a gente já teve, o que é estabelecimento empresarial? Vulgarmente, né, se os meus alunos lá do curso de Direito assistirem essa aula, falar, o professor mentindo para eles. Não, aqui a gente trabalha de forma um pouco mais simplificada alguns conceitos. Então, para nós aqui, o conceito de estabelecimento é onde se desenvolve a atividade do empresário, né? Então, o Código de Defesa do Consumidor diz assim: as compras realizadas fora do estabelecimento. Então, como o Código é de 1990, ele estava pensando na revistinha do Avon, na revistinha da Natura. Não existia internet para o consumidor em 1990 aqui no Brasil, gente. Dados técnicos confirmam que a internet foi liberada para a população somente no ano de 1995. Então, quando o legislador fez o artigo 49, ele não estava pensando em compras pela internet, e sim em compras feitas por essas revistas, pela Natura, pelo Avon, por esses folhetins. E veja, e hoje se aplica. Então, tudo que você comprar fora do estabelecimento empresarial, ou seja, a gente brinca, tudo aquilo que você não viu, não cheirou, não apalpou, não viu se ficava bem, não viu se ficava bem em você, você tem o direito de, em 7 dias, depois que você recebeu o produto, efetuar a devolução. Preciso de justificativa.
Preciso falar que eu achei que o preto não combinou comigo? Não preciso de nenhuma justificativa. Simplesmente, não, eu comprei. Não era o que eu pensava. Quero devolver. Se for pela internet, você tem 7 dias. Então, vamos andar aqui um pouquinho. Certamente você deve estar pensando várias coisas aí na sua cabeça. Esse slide aí eu fiz o print ali da tela do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que está falando ali dos prazos de reclamação. 30 dias, 90 dias. Eu vou esperar um pouquinho mais para o final da aula para eu falar mais alguma coisa sobre esses dois prazos. Pode ser? Eu sei que vocês devem estar aí engasgados, loucos para perguntar. Mas vão me perguntando que eu vou te respondendo, assim dizendo. Ó, você anota o protocolo, isso aí também ó, fiz um print lá do Senado Federal. Você anota o protocolo? Você sabia que é importante? Eu não anotava no passado. Sério, Juliano? Sério, até eu me especializar, né, até eu me tornar realmente advogado aqui do direito do consumidor. Por que o protocolo é importante? Juliano, você está dizendo que no passado você nem anotava. Gente, o protocolo, né, não pode inventar. Não venha com história que eu também não... já pensei isso que vocês estão pensando. Não dá para inventar o... Olha, é verdade. Lucas, é cansativo mesmo. Mas sabe por que é um número tão grande? Porque é um número que não pode ser inventado e que cada fornecedor tem uma ordem. Então, assim, se você... No entanto, que hoje eles mandam por SMS, eles mandam por e-mail, eles mandam por WhatsApp, eles fazem 1000 coisas para você ter o número de protocolo. Por que isso? O número de protocolo faz a prova de que você está cientificando o fornecedor do problema, do vício. Lembra a história lá dos 30 dias, dos 90 dias? Você vai dizer, mas acha, professor, capaz que eu vou ficar 90 dias com o meu celular na gaveta para daí eu ir fazer reclamação? Eu também acho, gente. Eu também acho que a gente não deve esperar. Mas eu vou confessar uma coisa para vocês. Dependendo do valor do produto, às vezes eu fico com preguiça. Ah, como assim? Se for alguma coisa lá do escritório, um valor que eu não acho tá muito expressivo, eu mando alguém fazer isso aí. Quando eu digo eu mando alguém, eu peço para alguém, para um estagiário, para um funcionário, para alguém fazer. Se fez, quer dizer, normalmente eu anoto para cobrar a pessoa. Mas eu já tive casos de, quando eu lembrar tipo, deixa eu passar aqui para alguém fazer reclamação aqui num determinado produto que a gente comprou e não deu certo, por exemplo, de um produto de baixo valor. Quando vai ver, já passou dos 90 dias. Se passar dos 90 dias, não tem mais nada para ser feito. Então, vamos ver o que... Olha só, essa pergunta é cabulosa, que ela é o par daquela segunda pergunta que eu fiz para vocês, né? O consumidor, você, meu aluno, é obrigado a passar pela assistência técnica? Comprei o celular. Meu sonho era sair lá do Catuai falando com a maçãzinha aqui, tirando foto dos outros. O celular não funciona. Custou, sei lá, 2, 3, 4, 5 mil, nem sei quanto custou. Sou obrigado a passar pela assistência? Essa é a minha pergunta. Questão número 2, discursiva da prova de direito do consumidor. Para descobrir a natureza do produto ou a natureza do problema? Do problema, né, de erro. Isso mesmo. Então, olha só. Eu anoto aí para vocês o parágrafo primeiro. O que diz o parágrafo primeiro do artigo 18? Não ser, ó, veja que o código fala certinho. Não sendo vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode, veja, é uma possibilidade, não é um dever. Pode o consumidor exigir alternativamente, ou seja, e a sua escolha é você que vai escolher a alternativa. Então, vamos explicar novamente. Comprei o celular, saí com ele feliz da vida lá do Catuai, cheguei em casa, o celular parou de funcionar. Primeira pergunta é, eu sou obrigado a passar pela... Aliás, eu posso trocar imediatamente o produto? Não, já respondi para vocês que infelizmente eu não posso. Não posso? Não posso. O que eu sou obrigado a fazer? Sou obrigado a mandar o meu celular para a assistência técnica do fabricante. Quanto tempo eu tenho para fazer essa reclamação? Bem durável, eu tenho 90 dias. Se eu fizer a reclamação dentro desses 90 dias, não há problema nenhum. Mandei o celular para a bendita da assistência. Quanto tempo a assistência pode ficar com o meu celular falando que está guardando peça, que está verificando, que está fazendo testes? 30 dias. Então,
O fornecedor, ou seja, assistência técnica, pode ficar com o meu celular por no máximo 30 dias. Juliano, e se eles não me devolverem meu produto em 30 dias? Isso acontece? Acontece bastante, gente. Eu adoro quando isso acontece. Por quê? Vou aplicar o parágrafo primeiro do artigo 18. Olha lá o que o consumidor pode escolher. Deixa eu mudar o slide. Olha lá. Inciso primeiro. Agora começa a ficar bom, ó. Eu posso pedir a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso. Então, passou os 30 dias, você não deu jeito em consertar o meu celular, eu posso exigir um celular novo. Novo não, igualzinho, né? O meu já era novo. 2. A restituição. Olha, lembra que é alternativamente e a escolha do consumidor. 2. A restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. O que são perdas e danos aqui, gente? Dano moral. Querem ver mais uma coisa? O celular hoje é entendido como um meio, não é mais um bem de luxo. Isso aqui é um bem hoje de necessidade. Todo mundo usa o celular para trabalho, para estudar, para fazer uma série de coisas. Os 30 dias que eu estou divorciado do meu celular, se eu provar um prejuízo de ordem material, como assim um prejuízo de ordem material? Eu sou corretor de imóveis, eu provo lá que no mês, nos últimos 12 meses, eu ganhava 3 mil reais por mês. Esse mês que eu fiquei sem celular, eu ganhei R$ 1.000. Tá vendo que eu tive um prejuízo financeiro de 2 mil? Lucros cessantes. Então, posso cobrar também. Ou Jonas, você acredita que eu tenho aluno que já me aconteceu isso, de terminar uma graduação, até de parar e ir lá para o curso de Direito, entendeu? Verdade, o Direito é bem legal. Eu acho que o Direito é apaixonante, principalmente esses dois ramos do Direito que eu trabalho, que é o Direito Consumidor e o Direito Empresarial. Tem aqueles que gostam do Direito Penal, mas eu não vou tirar o mérito de nenhum outro ramo do Direito. É que eu sou apaixonado pelos dois que eu trabalho. Mas olha lá, o abatimento proporcional ao preço, veja, se o celular não fala, então é difícil você pedir um abatimento proporcional ao preço. Mas posso contar uma coisa que já aconteceu comigo? Comprei um conjunto de box cama, né? Cama com colchão. Depois de um determinado tempo, o pé caiu. Eu fiquei pensando, nossa, acho que só desencaixou, né? Por que será que o pé caiu? Coloquei o pé de volta, o pé caiu de novo. Falei, oxa, né? Nem sou gordo para quebrar a cama, né? Fui ver melhor, gente. Acreditem que eu coloquei o celular, tirei uma foto, né? A madeira e veja que era uma das marcas mais conhecidas, né? Que hoje também tudo é conhecido mas na época, né? Há 8 anos atrás, era uma das marcas mais conhecidas. Quiçá, a época era a melhor marca de colchões. A madeira estava trincada. Veja, tive que entrar em contato com eles, a loja que eu comprei tinha falido, foi um brigueiro do tamanho do mundo, entrei com ação. Ah, por que você entrou com ação? Eu vou ficar com um negócio que custou, na época acho que eu paguei 3 mil reais em 10 vezes, ficar com o negócio sem pé? Tive que pôr uma pilha de livro lá para poder dormir em cima? Eu não. Eu sei qual é o meu direito. O que aconteceu? Eles não fizeram acordo, porque eles queriam me dar uma cama nova na audiência. Eu falei, não, a cama era antes de eu entrar com a ação. Agora que eu entrei com a ação, ó, eu quero dano moral, eu quero esse prejuízo, eu quero essa raiva que eu estou passando. Não, a gente não faz acordo assim. Então tá bom. O juiz deu sentença. Mandou devolver o valor que eu havia pago atualizado, mais 3 mil de dano moral. O que aconteceu? Eles resolveram liquidar a sentença, né? E daí, na época, eles depositaram lá os 3 mil para mim, mais o valor atualizado, só que eles iam fazer o quê? Retirar a cama aqui da minha casa, né? Aí eu fiquei pensando, caramba, eu já tinha até mandado colar o pé, vou ficar sem cama, vou ter que comprar outra? Aí eu falei para eles, olha, vocês não querem fazer um acordo parcial aqui depois até já ter recebido? Vocês não querem fazer um abatimento proporcional no produto? Como assim? A cama custou 3 mil. Eu pago 500 nessa cama com o pé quebrado. E daí vocês não precisam buscar. E eles fizeram isso comigo. E eu, ó, é a cama que eu durmo até hoje. Tudo bem que agora eu vendi ela aqui no apartamento que eu troquei, mas era a cama que eu dormia, veja. Abatimento proporcional ao preço. Então, se o produto permite um abatimento proporcional, dá para você fazer isso sim. Eu, se fosse você, fazia um print screen aí, ou anotava esses 3 incisos. Isso aqui é bem importante para você como consumidor.
Por que é bem importante? Passou os 30 dias aí do prazo da assistência, né? A assistência não resolveu o seu problema. Qual é seu direito? Você que escolhe, ó. Posso pegar outro produto igual, posso pedir a restituição imediata do valor que eu paguei atualizado, sem prejuízo de eventual perdas e danos, ou eu posso pedir o abatimento proporcional ao preço. Pergunta: se eu quiser um produto melhor, né, se o fornecedor for me dar um conjunto de box mais caro, eu posso falar que eu não vou pagar a diferença? Então, vamos? Posso? Ele não tem um produto igual que eu comprei, só tem o melhor. Posso falar para ele que eu não vou pagar, que é problema dele? Quem mandou ele me vender um produto com vício? Não posso! Ó, princípio não! Princípio do enriquecimento sem causa, gente. Como é que... Ah, tá vendo? É verdade. Agora você vai ficar me devendo 0,5, Lucas. Como é que eu vou... Ó, no direito brasileiro, lembra? A gente tem princípios gerais de direito. Princípios gerais de direito é a impossibilidade de eu ter um enriquecimento sem causa. Se eu comprei um celular de milão e agora só tenho um celular de 1.200, né? E eu estou exigindo, eu quero um produto, entendeu? Ele não é obrigado a perder esses R$ 200 para mim. Senão eu vou estar vou estar me enriquecendo sem causa. Então, se o produto for mais caro, eu tenho que pagar. Se o produto que eu estou escolhendo for mais barato, estão vendo? Aí tem que me devolver a diferença. Juliano, na prática não é assim que acontece. Vejam, cuidado com uma situação que eu vou dizer para vocês. Muitas vezes, o lojista, o fornecedor, a assistência técnica, né, vamos pegar o próprio exemplo aqui da maçãzinha. Eles não abrem os celulares. O que eles fazem quando tem um problema? Eles dão outro. Ué, como assim? Outro novo. Ah, melhor? Aí eu dar igualzinho. Em 2000 e, deixa eu lembrar, 2016, acho que era, né? 2017, acho que foi isso. Já tinha o iPhone 6, acho que o iPhone 7, nem sei qual, não, deixa eu ver. Ah, tá. Era o 7 que eu acho que tinha. Eu tinha um 5. Meu 5 deu um problema, eu fui lá, o que eles fizeram? Recolheram meu celular e disseram, ó, a gente vai te mandar um celular novo em 10 dias, vem buscar. Pensei, eles não vão ter mais iPhone 5, né? Nem vendia mais. Cheguei lá, uma caixinha novinha dentro do plastiquinho. iPhone 5 zerinho. Então, a maçãzinha, ela toma esse cuidado e mantém em estoque, te manda o mesmo produto que você tinha, mesmo não fabricando mais. Muitas vezes é mais negócio para o lojista ou para o fornecedor, gente, te trocar isso aqui por um outro produto melhor ou pior, tipo, né? Se ele souber resolver o seu problema, ele te ganha como cliente, né? Você imagina você chegar lá na loja da Claro e falar, meu celular não funcionou, acabei de comprar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela fala, olha, eu não tenho aqui um igual você comprou, mas eu tenho um melhor, ó, fica com esse, eu faço uma parcela a mais para você, ou, né? Entendem? Por isso que, na prática, as pessoas, você, né, não vou dizer eu, mas, né, eu sou estudioso dessa área, mas digamos você que está estudando comigo agora, às vezes você se confunde. Por quê? Se você comprar alguma coisa ali na Casa Bahia, por exemplo, eles vão carimbar na nota fiscal. Qualquer defeito do produto, nós trocamos aqui na loja em 3 dias. Ué, mas o Juliano falou que tinha que ir para assistência, por que eles estão trocando em 3 dias? Qualquer acordo melhor para o consumidor pode ser feito a qualquer momento. Então, quando a Casas Bahia está fazendo isso por você, sabe o que ela está fazendo? Ela está te fidelizando, porque daí você vai ficar tranquilo. Já me aconteceu, comprei lá um ventilador aqui para o condomínio, eu não nem vi se o ventilador ligava ou não ligava, concorda? Comprei e vim embora. Chegou aqui, a minha porteira falou, ó, não funciona. Eu, ai, meu Deus do céu, não funciona o ventilador, justo do condomínio, né? Me dá uma raiva, nota do condomínio, eu tenho que ir lá pessoalmente resolver isso. Tive que ir lá e vejo, estava carimbado na nota, trocamos o produto em até 3 dias. Não mandei para assistência. Então, cuidado que se o combinado for alguma coisa melhor do que isso aqui que eu estou mostrando para vocês, isso é lei. Se for melhor, pode. O que não pode ser, pior. Vamos conversar mais um pouquinho, porque daqui a pouco eu já sou obrigado a deixá-los em paz, né? Mas ainda é cedo, calma que ainda tenho ainda aqui alguns minutinhos para gastar. Vício de quantidade. O que seria o vício de quantidade? Seria lá no artigo 19, ó, os fornecedores respondem solidariamente, vejam, grifem essa palavrinha solidariamente. O que é solidariamente? Quer dizer que todo mundo pode ser demandado, todo mundo participou aqui na cadeia produtiva. Então, os fornecedores respondem solidariamente
pelos vícios. Pera lá, deixa eu ver o que o Lucas está falando. Pera lá, Lucas, deixa eu ler. Se eles afirmar que a entrega em 3 dias e entregar em 10, pode haver processo? Lucas, duas situações que a gente não pode esquecer. Se essa sua afirmação for hoje dia 26 de 5 de 2020, eu vou dizer, hoje não pode ter processo. Por quê? Nós estamos vivendo uma pandemia mundial. Eu não sei se vocês observaram, mas eu tenho uma série ali que eu estava assistindo, saiu a terceira temporada, e na especificação da série, no primeiro, na capa dela, lá na Netflix, estava dizendo que, por questão da pandemia, alguns intérpretes, alguns dubladores tiveram que serem substituídos. Então, como nós estamos vivendo um momento bem diferente, agora fica difícil de eu combinar com você um prazo para entrega de produtos. Agora, se eu estou te cobrando por isso, então, por exemplo, hoje de manhã eu estava precisando comprar um negócio ali para minha obra, lá para o meu apartamento novo. Acabei não conseguindo comprar, deu um erro lá no meu cartão, mas né, não sei nem o que, não consegui nem ver o que era, mas tinha saldo, mas deu como se fosse assim, compra recusada, tipo, não deve ter saldo. E lá tinha o prazo de entrega. Então, se eu conseguisse ter efetivado a compra, que eu até esqueci agora à tarde, mas de manhã, se eu tivesse comprado, eu receberia o produto do dia 2 ao dia 5 de junho. Se você está me dando um prazo específico e você não cumprir esse prazo e você está me cobrando frete, como acontece naquele caso, eu posso vir a discutir? Sim. Nesses casos, Juliano, o que eu tenho que fazer? Você tem que ter esse print, essa cópia dessa promessa, né, desse frete sendo pago, dessa data. Veja, não adianta só alegar, é vício na prestação de serviço, eu estou muito chateado que o produto não chegou. O juiz não está dando dano moral por mero aborrecimento, então você tem que fazer prova. O que é fazer prova? Eu já ganhei uma ação dessas de atraso de produto, comprovando de que o produto lá era um presente para o Dia das Mães. Ganhei uma outra lá que foi uma prova que era um presente para o Dia dos Pais. Ganhei uma outra açãozinha dessa de que era uma prova de que era um presente de aniversário para o filho. Então, vejam, se vocês conseguirem vincular esse prazo de entrega a uma determinada data, né? Gerar aí o protocolo, fazer a reclamação, passar pelo PROCON, consumidor.gov, fazer o caminho todo bonitinho, talvez possa vir a conseguir uma indenização. Hoje, Covid-19, hoje nós estamos no meio de uma pandemia em que, né, horários estão alterados, serviços estão alterados, então hoje eu não posso mais, né, neste momento, falar para você que você pode entrar com uma ação. Entrar com a ação você pode, o direito subjetivo é seu. Agora, se você vai ganhar, eu já te recomendaria um pouco mais de paciência, um pouco mais de cautela, porque os tempos, né, estão difíceis, então o juiz não vai ficar dando dano moral para todo mundo que teve o produto que chegou atrasado em razão do Covid-19. Em épocas normais, sim. Hoje, não. Então, respondi a sua pergunta, né? Tem? Não. Tem, respondi sim, né? Vamos caminhar mais um pouquinho? Senão a gente viemos aqui para conversar ou para refletir? Os dois, né, professor? Os dois. Estamos refletindo aqui no direito do consumidor com você. Então, vamos lá. Beleza, Lucas. Então, vamos lá. O artigo 19, para a gente ir embora. A gente já está em casa. Então, vamos ficar até meia-noite. Não, tô brincando. Não, você fica cansado e faz reclamação lá na coordenação, né? O professor Juliano ficou dando aula até meia-noite. Vamos ver o que o Jonathan está perguntando. Professor, mas será que o juiz não analisa o histórico da empresa referente ao prazo de entrega? Analisa sim, Jonathan. Que assim, a minha preocupação, eu só não quero incentivar vocês neste momento de pandemia, a entender que direito você tem como consumidor. Claro que você tem. Mas eu não quero te incentivar, neste momento, a fazer aquilo que a gente chama judicialização do direito do consumidor. Você tem ferramentas administrativas, que seria o PROCON,
o consumidor.gov, como eu já falei para vocês, né, se alguém tiver um problema, tiver uma demanda, aí fizer uma reclamação no consumidor.gov, o índice de solução é de 85%. Gente, é bem alto, né? 85%. Então, assim, nós temos ferramentas. Não quer dizer que a solução do seu problema, você não vai ter direito ao dano moral. Não misturem as coisas. Uma coisa é a solução, outra coisa é o dano moral. Você pode vir a resolver isso pelo consumidor.gov e entender que ainda não ficou. Não, mas eu ainda estou chateado, estou magoado, né? Sei lá, né? Então, você pode ainda vir buscar a reparação por dano moral no judiciário? Sim. Eu só estou aconselhando e dizendo que neste momento é um momento da gente ter aí os ânimos, a cautela um pouco mais elastecida. Então, vejam, todos os clientes que eu tenho atendido esses dias, ainda que por videoconferência ou por WhatsApp, na medida do possível, eu tenho orientado a aguardar um pouquinho mais, a verificar se não dá para resolver da forma administrativa. Por quê? Porque os juízes não estão olhando com muito bons olhos este momento, não. Veja, tem gente morrendo. Nós estamos falando aqui do momento do CDC, que nós estamos falando de prejuízo de ordem material. Claro que o dano moral fica lá no 12 ou 14, né? Indenização ao sofrimento psíquico. Vamos falar do 19 para a gente ir embora? A gente não vai embora, já estamos em casa, né? Esse aí vai ser o meu jargão nesse segundo bimestre, hein? Não vamos embora, nós já estamos em casa, então podemos ficar aqui conversando, estou brincando. Artigo 19. Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto, sempre que respeitadas as variações decorrentes da sua natureza, ao caso do gelo do frango, né? Seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, da rotulagem, daí segue ali o artigo que eu espero que depois vocês devem dar uma olhadinha. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Apesar da lei relacionar vício de quantidade ao vício do conteúdo, a inadequação, ou seja, aquilo que não é adequado, se fará presente ante a existência, então, do quê? De uma disparidade com relação a qualquer unidade de medida. Então, se não me engano, eu coloquei uma figurinha. Olha só, viram essa? Olhem aí um minutinho, enquanto eu estou aqui batendo quase que palma, né? Nossa, professor que bate palma. Já viram, comeram essa batata da onda? Não comeram? Ah, comeram sim. Nesse friozinho, hein? Pena que eu não como fritura, senão já estaria com uma aqui agora. Então, olha o que está escrito ali, ó. 70% é ar, 20% me dá mais um pouquinho e 10% era o que vinha. No passado, nós tivemos grandes... Nós, eu digo, a comunidade aí que defende o direito do consumidor. Tiveram várias discussões aí contra esse tipo de empresa, esse tipo de embalagem, porque isso aí confundiu o consumidor. Ah, mas eu estou pagando ar, eu estou pagando batata. Então, depois de uma determinada época, começou a se especificar o peso líquido do produto e o peso total da embalagem. Olha esse aí, vou te dar 10 segundos para você fazer a análise dessa gravura. E vou contando, enquanto vocês analisam essa gravura, vou falar uma coisa para vocês. No meu primeiro dia de aula de Direito Civil na UEM, em 1998, primeiro dia de aula do curso de Direito, meu professor de Direito Civil entrou na sala, não foi com uma embalagem eu nem sei qual café é esse aí, mas deve ser aquele mais famoso, deve ser o Nescafé. Mas faz de conta que ele entrou com 2 pacotes de bolacha passatempo. Já ouviram falar? Hoje ninguém mais dá valor nisso, isso virou coisa comum, mas há 20 e tantos anos atrás era fantástico, né? Uma bolacha passatempo. Entrou com 2 pacotinhos, levantou e disse assim para nós: primeiro dia de aula de Direito Civil, gente, escrevam o que vocês estão vendo aqui na minha mão. Um pacote era menor do que o outro. Você imagina, aluno de primeiro ano de Direito querendo falar que já era advogado? Passamos a aula, devo ter escrito umas 3 páginas. Aí ele pediu para alguns alunos lerem. Obviamente que eu queria ler o meu, né? Imagina, você não ia querer se aparecer, aluno de Direito? Pois, eu e todo mundo que lemos, o cara falou assim: tudo errado que vocês escreveram. Como, professor? Tudo errado. Tudo errado, né? O que ele queria que a gente falasse? É mais ou menos o que está acontecendo nessa gravura do lado. Olha lá o que está acontecendo. Embalagem de 40 para 30 unidades. Quando acontece isso, quer dizer que o fornecedor está fazendo o quê?
se ele está diminuindo a quantidade de produto e não está diminuindo o preço, ele está fazendo o quê? Está tendo uma elevação do preço, gente. Você está pagando o mesmo preço por menos produto. Então, lá na época, o que ele queria dizer do passatempo é que o passatempo tinha subido. Né? Se você está pagando o mesmo valor e agora você tem menos bolacha, o passatempo subiu. Se você não é da mesma época que eu penso que deve ser mais jovem, você vai ver que hoje, nem tem, porque eu também não como açúcar, mas eu me lembro que esses dias eu comprei uma porque eu estava com vontade. E a bolacha passatempo ficou metade do que era há 25 anos atrás. Querem mais um exemplo de redução de tamanho? Também não como, mas eu já vi. Barra de chocolate. Gente, barra de chocolate no passado, nem lembro quanto era a gramatura, mas era maior, né? O que aconteceu? Eles diminuíram ali 50 centavos, nem sei quanto que abaixou, e diminuíram metade da barra. Que é isso? Aumento do preço. Então, quando acontece essa situação, o direito do consumidor tem que intervir porque você está sendo lesado. Eu moro aqui na Praça Rocha Pombo, né? Não tem problema em falar, não é propaganda negativa, mas passou em todos os jornais o posto ali da frente, né? Tem 2 postos de combustível, um do meu lado e outro ali na frente. Eu era cliente dali da frente, entendeu? Minha outra BM, a vida toda foi abastecida com etanol dali, veja, nunca deu problema. Qual foi a conclusão que o Procon chegou com relação àquele posto? Eles vendiam 800 mililitros por 1 litro, foi autuado, deu processo crime e tudo mais. Se era verdade ou não era verdade, eu não sei, passou na televisão. Mas podiam vender 800 ml por 1 litro? Claro que não, estavam cobrando por 1 litro, não era possível. Então, para a gente fechar essa nossa conversa e retomarmos na próxima semana, né? Então, quais são as opções oferecidas ao consumidor com relação a um vício de quantidade? No artigo 18, a gente estava falando de vício do produto. No artigo 19, nós estamos falando de vício de quantidade. Então, primeiro, abatimento proporcional ao preço. Se você só me entregou 800 mililitros de etanol, faz a conta aí de quanto você cobrou a mais de mim e me devolve. Abatimento proporcional ao preço. Absolutamente possível. Comprei 1 copo de suco de laranja, você me vendeu apenas meio copo. Me dá o abatimento proporcional ao preço. Me devolve a diferença aqui, porque você não vai ficar com isso aí. Não, eu paguei. Sobre qual princípio? O mesmo princípio que agora há pouco eu apliquei para vocês. Princípio do não enriquecimento sem causa. 2. Complementação do peso da medida, naquelas situações em que for possível. No caso do etanol, você me vendeu 800 ml por 1 litro. Então, vamos ver quantos litros eu coloquei aqui no tanque do meu carro. Eu coloquei 40 litros. Então, 2 vezes 4, 8. Está faltando 8 litros de combustível. Você faz a complementação aqui, para mim está tudo certo. Um copo de suco de laranja, dá para complementar? Depende, né? Se for do MEC, até dá. Agora, se for um copo fechado, 1 litro de leite, comprei uma caixa de 1 litro de leite de caixinha e veio 700 ml. Eu consigo complementar? Você quer essa complementação? Tem coisa que não dá para complementar, gente. Então, se der para complementar, tudo bem. Se não der, paciência, troca, me dá outro, né? 3. Substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, sem os aludidos vícios. Então, eu comprei 1 litro de leite e dentro só tinha 800 ml. Mas você já tomou um copo. Tá, tudo bem, mas eu provei para você que tem 800 ml. O que eu posso exigir? A substituição. Eu não quero esse aqui já abri, já pus a boca, já pegou contato aqui com o ar, já está contaminado de Covid-19. Eu quero um leite novo. Posso exigir, nós estamos falando de vício de quantidade, né? Desde que não seja enriquecimento sem causa. Cuidado com isso. 4, para a gente ir embora daqui a pouco. A restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventual perdas e danos. Então, eu quero de volta o valor que eu te paguei, você fica aí com essa porcaria desse produto que está faltando quantidade aqui, e posso te falar uma coisa? Eu vou entrar com a ação na justiça, sim. Eu vou discutir o dano moral, porque eu não estou satisfeito com essa história de você me vender 800 mililitros de etanol, me cobrando 1 litro. Eu não sei se passa pela sua cabeça, mas quando eu fui lá, funcionário lá do jurídico, lá que prestava serviço para os bancos, eu recebia reembolso de viagem. E para eu receber o reembolso de viagem,
teve uma época lá que era pago o quilômetro rodado, depois eu tinha que comprovar lá o custo do combustível. Então, veja, para aquelas pessoas que dependem da litragem para estar recebendo, é um baita prejuízo o fornecedor estar te roubando no 0,2 mililitros, né? O 20% aí do que você está pagando. Entendem? Então, vício de quantidade. Eu fiz um quadro comparativo, desculpem aí o fundo preto, esse aqui eu fiz um print screen lá da senhor Google, né? E que eu acho que pode facilitar o seu entendimento. Eu vou dialogar aqui com vocês um pouquinho sobre esse quadro, porque senão depois vocês não olham. Eu conheço meu aluno, né? Então, de um lado tem vício de qualidade, do outro tem vício de quantidade. Então, vamos lá. No vício de qualidade, quanto tempo o fornecedor tem para regularizar o seu problema? Aquela questão da ciência técnica. 30 dias. No vício do produto, de quantidade, eu posso mandar a quantidade para assistência técnica? Veio faltando aqui 300 ml de leite. Posso mandar para assistência técnica? Entendem? Quantidade de produto, na maioria, não dá para fazer assistência. Por quê? É produto, você tem que complementar, ou me devolver, ou me dar outro. Entendem? Então, olha, quer ver uma pergunta cabulosa para a Multi? É verdade que, tanto no vício de quantidade quanto no vício de qualidade, o consumidor é obrigado a se submeter à assistência técnica. Falso ou verdadeiro? Deixa eu ver o que o Diego está falando. Deixa eu repetir para os demais. Minha maior e pior experiência sobre esse tema foi ter comprado um bombom sonho de valsa. Quando mordi, havia uma larva dentro. Pena que não levei à frente a reclamação. Poxa, é falso, pessoal. Mas, Diego, eu já tive 2 ou 3 ações nesse sentido no escritório, e a sentença de primeira instância é de procedência, viu? Os juízes têm condenado de 2 a 3 mil reais de dano moral. Detalhe, você tem que você tem que fazer essa prova, olha, por isso que eu estou falando, tempos difíceis que o direito do consumidor tem vivido. Você tem que fazer a prova de que consumiu esse bombom. Juliano, você quer que eu coma a larva? Não, Diego, mas você tem que ter o cuidado de escrever na sua petição, de escrever na sua reclamação, na sua notícia aí como consumidor, de que ingeriu, né, durante a ingestão do bombom aí, do mantimento, você encontrou a larva. Se você disser que você... Isso, exatamente, é isso que tem que fazer. Se você simplesmente abrir, falar, olha, eu abri e vi que tinha uma larva, estava mofada e não comi. Por incrível que pareça, viu? Nós estamos vivendo tempos difíceis aqui no direito do consumidor. Não vai ter a indenização por dano moral. Você tem que, veja, isso é discutível, o STJ já se manifestou de forma contrária, mas eu estou falando aqui para o seu próprio bem, é muito mais fácil você dar essa informação de que, não, eu abri e mordi, nossa, mas estava mofado, você mordeu uma bolacha mofada? Mordi, eu não vi. Não sei vocês, mas eu vivo numa bolha de pressa que, meu Deus do céu, às vezes eu tomo banho e nem percebo que tomei banho, né? Nem vi se o shampoo estava bom ou não, né? Então, mesma coisa, eu abro as coisas, vou comendo, vou digitando e já me aconteceu de morder coisas que não deveria morder, né? O certo é cortar mesmo, Diego. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu também, quando eu fico meio desconfiado, eu andei mexendo bastante recentemente nos meus dentes, então, assim, eu tenho lente de contato nos dentes, então, assim, é um pouco mais frágil essa situação. Então, exatamente, o prazo de validade hoje é indiscutível, mas eu digo que quanto à textura do produto, a maioria deles eu corto, né, até porque eu tenho medo de quebrar o dente, sei lá, alguma coisa nesse sentido, mas eu corto também porque eu tenho medo de, não sei, eu sou uma pessoa desconfiada, como eu já tive várias ações nesse sentido no escritório, eu fico preocupado. Eu corto também. Deixa eu só acabar de comentar esse código para a gente pausar a aula por aqui, porque senão vocês vão falar que... qual é o professor da aula sem fim? É o professor Juliano. Deus me livre, não façam reclamações ruins, né? Tem reclamação boa? Tem, ele dá tanta aula que a gente não quer terminar de ver ele. Não, pelo amor de Deus, não façam nenhuma reclamação, nem boa nem ruim, porque não existe reclamação
ruim, boa, né? Reclamação é reclamação. Então, o prazo é o prazo aí dos 30 dias. Esgotado, no caso do produto, né, do vício do produto, esgotado os 30 dias, o que você pode pedir? Você pode pedir a substituição do produto por um igual, melhor ou pior, recebendo ou pagando a diferença. Posso exigir a restituição imediata do que eu paguei, ou posso exigir o abatimento proporcional ao preço. Como sua prova é online, eu de você anotaria que isso aí está no parágrafo 1º, inciso do artigo 18. Não tem como errar. Se errar, vai ter que abrir a webcam aí para a gente ver sua cara de desgosto, dizendo e falando, foi o aluno fulano de tal que errou essa questão. Do quadro do vícios de quantidade, quais são as alternativas do consumidor? Primeira, abatimento proporcional ao preço. Pense sempre num litro de leite, num copo de suco, né? É mais provável, é mais fácil você fazer essa análise. Então, comprei 1 litro de leite, recebi meio litro, não tem o porquê, né? Devolve a metade do dinheiro. Complementação do peso da medida quando possível. Então, fui na feira do produtor, comprei 1 quilo de feijão. Cheguei em casa e fui pesar, tinha 800 gramas. Voltei lá, fulano, aqui o vídeo de eu pesando sua embalagem em casa está faltando 200 gramas, né? Complementa aí para mim. Feijão é possível. Ou a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, mas periodizando, tipo, eu não quero saber, me vendeu menos, eu vou entrar com a ação mesmo e vou discutir meu direito subjetivo, eu posso fazer o que eu quiser. Dentro da lei, claro, não é só o Juliano falando, posso fazer o que eu quiser. Deixa eu ver o que tem depois, se a gente para por aqui mesmo. Mais um minutinho, deixa eu ver uma coisa. Não. Se tivesse falado menos, a gente podia ir mais um pouquinho. Não, mas deixa eu ver, 8 e 9, 15, começamos 8 e 5. Vamos fazer a aula por aqui, porque o intuito não é vencer o conteúdo sem você entender, né? E vamos ser realistas, falar aqui hoje sobre vício do produto e vício da quantidade é bastante informação um dia só. Eu vou pausar aqui, que eu sei que é o terceiro pilar, que seria o artigo 20, daí fica mais fácil, porque daí na terça-feira que vem, o que eu faço? Eu retomo essa conversa de hoje, claro que de forma mais rápida, né? E falo sobre o artigo 20, depois o 21, 22, 23 até o 25. Combinado? Que eu acho que não vale a pena, tipo, é muito pouco tempo para eu tentar. Não, a gente podia ficar conversando, podia vencer essa aula. Mas a questão não é o Juliano vencer a aula. A questão é você estar tendo também a absorção desse conteúdo. Então, eu prefiro parar por aqui e na terça-feira que vem retomar o artigo 18, conversar de novo sobre o 18, sobre o 19, aí sim, ir para o 20, 21, 22 até o 25. Combinado? Nem me respondem. Olha, eles foram jantar e me deixaram aqui. Ai. Combinado. Eu também tô combinando aqui com vocês. Então, vou encerrando a nossa aula por aqui. Eu já baixo ela ali no Google Meet, já posto ela para vocês. E a gente retoma isso, né? Estou explicando por que não é preguiça minha, por mim a gente terminar isso hoje, mas não é uma questão de preguiça. Online a gente tem que tomar cuidado, no presencial também, que você tenha, né? Vocês vão ver, vão surgir dúvidas, vocês vão estar lembrando os casos, e a gente tem que conversar, nós temos que dialogar para que haja fixação do conteúdo. Combinado? Me despeço aqui, então, nessa terça-feira maravilhosa de frio, né? Tomar um chazinho agora para assistir a novela, né? Pensar aí nas aulas de Direito Consumidor do professor Juliano, e a gente volta aqui na terça-feira que vem. De qualquer forma, me coloco aqui a seu inteiro dispor, a estar te respondendo, estar te ajudando. Vamos nos mantermos firmes aqui nesse propósito de quarentena, de isolamento social. Se Deus quiser, em breve tudo isso vai passar e a gente vai ter apenas uma lembrança desses tempos diferentes que estamos vivendo, né? Não vou nem dizer tempos piores, porque senão a gente vai ficando muito, muito negativo e não é por aí a coisa. Combinado? Boa noite, foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima terça-feira.